feriado acabou e você não conseguiu voltar a tempo para o trabalho. O que diz a lei sobre isso? Como é que deve ser a conversa com o chefe? Daniel Tolentino, boa noite. Situação complicada essa, né? Bastante complicada. Renata, boa noite para você. Boa noite também ao telespectador da Rede Minas. Renata, com as estradas e aeroportos cheios, principalmente depois de feriado, depois de férias, fica difícil se organizar para chegar ao trabalho. Mas cabe ao trabalhador se programar para evitar esses transtornos. Uma falta pode prejudicar o funcionário dentro da própria empresa. Para falar um pouco mais sobre isso, eu converso agora com Davidson Ferreira, que é professor da PUC Minas e advogado trabalhista. Bem-vindo, Davidson. A gente falou aqui fim de feriado, mas você, antes da gente começar a entrevista, me alertou que o Carnaval não é um feriado oficial, é verdade isso? Boa noite, Daniel, Renata. Boa noite. Na verdade, apesar de constar em vermelho, né, nos calendários, o feriado, a terça-feira, chamada terça-feira de Carnaval, não é considerado feriado para fins e efeitos legais. Essa liberação que ocorre até mesmo das segundas e até quartas-feiras é um ato de liberalidade do empregador. O que pode acontecer na realidade, Daniel, é que haja dentro da norma local, ou seja, do próprio município, uma liberação em torno desse feriado. Como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a terça-feira é realmente considerado carnaval. Em Belo Horizonte, só para os comerciários que nós temos essa indicação de feriado. Davidson, numa situação específica como essa, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que já não é feriado, como é que fica a questão da desculpa do trabalhador para faltar ao trabalho? Se ele estiver numa escala ou se ele realmente for convocado, isso pode gerar uma demissão por justa causa? Bom, a justificativa que ele pode dar são aquelas justificativas que a própria legislação trabalhista reconhece. Esses abonos, normalmente em caso de afastamento médico, que deve ser comprovado documentalmente falando. Mas a obrigação, ela continua a subsistir como de dia normal de trabalho. Já que você falou aí desses dias de Carnaval, muitos trabalhadores acabam emendando também o que eles consideram como feriado. Da mesma forma, toda a documentação deve ser entregue? Existe um prazo para se entregar a documentação para o abono da falta, por exemplo? É verdade, Davidson? é verdade. O prazo varia de 24 a 48 horas, dependendo de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva de trabalho. Na verdade, essa obrigação de labor é muito importante nesses dias, não considerado como um dia de feriado, podendo, inclusive, levar a uma dispensa por justa causa, dependendo da consequência da sua falta. Então, o empregado realmente deve se programar, ficar atento, visualizando a liberalidade do empregador, se é ou não é um dia normal de trabalho, para que não haja exatamente uma demissão por justa causa. Agora, que tipo de desculpa seria justificativa ali para uma demissão por justa causa? Ou seja, aquele funcionário que não tem um atestado médico ou que simplesmente, eu atrasei, o aeroporto estava muito cheio. O que não vale e que vale para a empresa como justa causa ali para demissão? Esses atrasos por motivo de força maior, ou seja, alheios à vontade do empregado, não são justificativas legais. Por isso, a necessidade de uma programação do empregado no retorno nesses dias de feriado. Na verdade, dependendo, como disse, da falta desse funcionário e das consequências dessa falta, isso pode realmente gerar uma demissão por justa causa. Ademais, se ele já tiver faltado em outras oportunidades e isso gerar o que nós chamamos de desídia, né, que é o chamado desinteresse, descompromisso do empregado. Então, isso realmente pode levar a consequências, né, nefastas para o empregado em razão de sua falta. Davidson, numa situação como nós vimos aí na reportagem, muitos acidentes também ocorrem nessas épocas do ano, acabam tendo o trânsito congestionado, os aeroportos têm os overbookings e outras situações. Isso também, caso o voo seja atrasado, pode-se pegar um documento dentro do próprio aeroporto, ou então um boletim de ocorrência, ou até uma reportagem que comprove esse atraso do trabalhador? É verdade, né? O empregado deve comprovar documentalmente que essa falha foi realmente decorrente de circunstância alheia à sua vontade. Mas, repito, e isso vai depender realmente de uma liberalidade por parte do empregador, porque não há previsão na CLT e normalmente nos acordos e convenções coletivas de que isso poderia justificar uma falta. Por isso, a necessidade de uma programação maior por parte do empregado, voltar sempre um dia anterior, para que dentro dessa possibilidade de atrasos, que são até, na realidade, até comuns, né, de ocorrerem, como vimos aí nas reportagens anteriores, então por isso a necessidade de uma programação melhor do empregado. Muito obrigado pelas informações aqui, Davidson. Renata, e eu conversei também um pouquinho antes com o Davidson, ele disse que pode-se ter ali um acordo para se descontar esses dias
de feriado ou a segunda-feira que não era feriado no banco de horas oferecidos pela empresa com o pagamento das horas de falta. Tudo um acordo ali entre trabalhador e empregador. Isso mesmo, com compromisso. Obrigada a vocês, boa noite.